Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor pelo dia, louvado seja o Senhor pela chuva, aqueles que ainda estavam por vir, como eu, tiveram mais esse obstáculo a vencer, mas é do Senhor, essa chuva é do Senhor. Tem muita gente que estava precisando dessa chuva hoje, então vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor por isso. Esse mês, se você não percebeu, nós estamos falando aqui nas pregações de domingo e de quarta-feira sobre liderança. Então, o assunto desse mês é liderança. E o foco tem sido esse, porque o Senhor tem nos chamado para liderar, o Senhor tem nos chamado para ensinar e para semear a palavra do Senhor por onde nós formos. E nós estamos utilizando as células como esse meio, como um instrumento vindo do Senhor para semear a palavra de Deus. Mas, para que as células cresçam e se multipliquem, nós precisamos de líderes. Líderes precisam ser formados. Quem estiver no som, acho que é o retorno, não entendo muito bem, só que está um eco. Se puder dar um ajuste, eu agradeço. Nas pregações, desde o início do mês, alguns pontos importantes eu queria destacar aqui, fazer um breve resumo. Nós entendemos, e foi enfatizado aqui, que não é a posição que dá o nome ao líder, mas é o líder que dá nome à posição. Aprendemos também que o líder ele não nasce pronto, ele é gerado. Devemos liderar sobre nós mesmos primeiro. E aprendemos também que a melhor fonte do ensino para o líder que quer ser forte é a palavra de Deus. Também foi pregado aqui que nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados pelo mundo. Que para ser um bom líder, eu preciso estar com a minha identidade firmada em Cristo. Que eu preciso ter bons hábitos para gerar frutos que permaneçam. E o Senhor nos chama para liderar. Fazendo um breve resumo das pregações até o dia de hoje. E nós vamos falar sobre hoje liderança com propósito. Qual é o seu propósito como líder? E você que ainda não é, mas que o Senhor tem te chamado a ser um líder. Com que propósito você deseja liderar uma célula? Qual é o propósito hoje na sua vida? Porque nós precisamos entender que sentar na cadeira não é o que nos basta. Vem cultuar o Senhor quarta e domingo é um momento de comunhão para todos nós, mas o Senhor ele quer mais de nós. E Ele é o único que nos conhece por inteiro, Ele conhece o nosso potencial, Ele sabe daquilo que nós somos capazes, e Ele nos sonda, e Ele quer usar você. Então, a palavra de hoje é um incentivo para você que ainda não aceitou a liderança de célula, mas que entendeu do Senhor que esse é o seu chamado, ou para você também que está desanimado com a liderança da sua célula. Entendam que quando nós estamos aqui, o Senhor fala primeiro conosco, o Senhor quer tratar primeiro conosco. E o que o Senhor tem falado ao meu coração é lidere com um propósito. Nós precisamos ter um propósito. Quando nós começamos a nossa vida acadêmica, quando nós começamos a estudar, nós temos um propósito, que é concluir, que é terminar aquele ciclo que nós iniciamos. Quando você começa uma jornada em busca de um emprego, você tem um propósito. O seu propósito é ser empregado, estar estabilizado financeiramente. E para o Senhor, quando você diz, Senhor, eu te aceito, recebo o Senhor como meu único, suficiente Salvador, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Por que Deus te chamou para esse lugar? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil levar a vida e fica mais fácil também ser usados pelo Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Vamos falar de um homem que foi chamado pelo Senhor, que tinha um propósito e cumpriu o seu propósito. Jeremias 1, vamos ler a partir do versículo 4 ao versículo 10. Jeremias capítulo 1, do 4 ao 10.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor, chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Você reconhece essa autoridade? Você é líder, você foi chamado pelo Senhor para fazer algo, você reconhece que Deus é que te capacita? Jeremias, ele estava aqui numa posição que às vezes muitos de nós ficamos, que é no primeiro momento, quando somos chamados para fazer alguma coisa, é o medo. É a gente colocar uma desculpa para não fazer. A desculpa ou a dificuldade de Jeremias aqui foi que ele não sabia falar. Então imagine como é que o Senhor levanta alguém para falar, para anunciar a palavra dele. E aqui a missão de Jeremias era: fale para o meu povo que eles estão desobedecendo, que haverá consequências. Essa era a missão dele. Imagine você ser levantado para denunciar o pecado, para falar ao pecador que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Imagine essa situação. Essa era a condição de Jeremias. E o argumento dele foi: eu não sei falar. Esse tem sido muitas vezes o nosso argumento para muitas coisas. Eu não conheço a Bíblia, eu não tenho intimidade, eu não vou saber falar, eu não vou conseguir dirigir um culto. Eu não consigo falar de Jesus para o meu vizinho. Nós usamos outras desculpas, mas no fundo é essa a nossa dificuldade, do não saber falar. Jeremias, ele não colocou a dificuldade, o obstáculo como um muro na vida dele. Mesmo entendendo a dificuldade dele, ele disse sim para o Senhor. Mas olha o interessante, olha o que o Senhor falou para ele. Antes de chamar, ele falou assim: olha, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, você não é qualquer um, você foi separado. No momento da gestação, ali, na sua formação, eu te formei, eu te separei, eu te escolhi. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui apenas por um convite, você está aqui hoje porque Deus tem um propósito. Deus tem algo para você. Não deixe essa oportunidade passar. Agarre essa chance, agarre essa oportunidade e viva o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Seja você ainda não tem uma intimidade com o Senhor, ou seja, você, aquele que já tem uma intimidade, que já tem uma caminhada com Cristo, mas encontrou um obstáculo e não consegue avançar. O governo da minha vida, da sua vida, da vida de um líder com propósito, está nas mãos do Senhor. Se você é um líder e você quer ter propósito na sua vida, a sua vida precisa ser governada por Cristo. Você precisa deixar de dominar muitas áreas da sua vida, entregar tudo, que às vezes a gente só entrega a metade. Não, isso aqui, essa área aqui eu governo, essa área eu vou liderar. Não, o Senhor, Ele precisa governar tudo para que eu seja bem-sucedido. Eu preciso ser forjado através do Espírito Santo e entender que nessa caminhada eu não estou só. A promessa de Jesus, ela não foi só no dia que Ele ressuscitou e foi aos céus. A promessa de Jesus é para hoje também. Ele foi, mas diz que ia enviar o Consolador. E o Espírito Santo veio. E a partir do momento que você confessa com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, o Espírito Santo faz morada em você. E quando isso é verdadeiro, isso é sincero, ele não vai embora. Não funciona assim.
O Espírito Santo não entra e sai. Ele está em você. Mas por que eu continuo pecando? Por que eu continuo errando? Por que eu continuo tropeçando? São essas coisas que nós precisamos eliminar das nossas vidas, para a caminhada ser mais fácil, para nós entendermos que há um propósito maior sobre todas as coisas. Deus disse a Jeremias que o havia escolhido e separado. Ele precisava alertar o povo de Judá sobre as consequências da desobediência a Deus. O líder, ele caminha bem e a sua liderança é firmada quando seus liderados o enxergam como uma pessoa que ama e obedece a Deus. Não tem como você estar numa célula, você olhar o seu líder e ele falar e ele não praticar aquilo que ele fala. É uma grande responsabilidade. Mas eu queria falar para vocês hoje à noite que também grande é o privilégio de servirmos na obra do Senhor como líderes. Grande é o privilégio de estarmos liderando uma célula. Grande é o privilégio de seguirmos o Senhor. O galardão é grande. Não tem nada mais poderoso, não tem nada mais satisfatório que você ver uma pessoa que estava presa no pecado sendo liberta. E saber que você foi um instrumento usado. Nós precisamos buscar, ter coragem. Às vezes nos falta um pouquinho de ousadia, de ir, de falar. Às vezes pelo constrangimento que pode passar, porque podemos ser sim, podemos passar sim por constrangimentos. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ele está sempre à espreita, procurando um deslize seu, procurando alguma coisa, ou tentando de alguma forma te envergonhar. Isso não pode ser empecilho para a gente continuar na jornada do Senhor. Jeremias teve medo. Essa foi a luta dele. Mas ele não retrocedeu. Qual é a sua luta? Qual é hoje a sua dificuldade? O que tem te atrapalhado? Para você que é líder, para você que está em busca de ser um líder eficaz, um líder que prega a palavra do Senhor, para um líder que exorta, que ajuda, que cuida, que ama. E para você que está sendo liderado, mas que sente no teu coração que pode fazer mais, que pode ir além, mas continua preso. Qual é a sua luta? Cada um de nós temos uma luta. E nós podemos vencer esses desafios. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Não desista do seu chamado. Quando olhar para trás, lembre-se das batalhas que você já venceu. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez por você. Às vezes a gente se apega muito nas coisas que não deram certo. Naquela oração que para você não foi respondida. Naquele projeto que não saiu do jeito que você queria. E aí esquecemos dos muitos milagres que o Senhor opera todos os dias na nossa vida. E aí passa despercebido. E aí nós nos entristecemos, nós deixamos de congregar, nós paramos de ir para a célula. Por quê? Porque a minha dor em relação ao que eu não alcancei, ela é muito maior do que as batalhas que o Senhor já venceu por mim. E aí se torna um gigante na nossa alma e acaba nos destruindo. Não podemos deixar que isso nos tire do alvo. Nós precisamos perseverar para que o alvo venha a ser alcançado. Por que muitos líderes hoje estão retrocedendo? Quando a gente olha os vídeos, as redes sociais, ouvimos algumas pregações, nós vemos alguns líderes que estão caindo, líderes que deixaram de exercer a liderança. Muitos deles machucados, muitos não aguentaram o confronto. Por quê? Porque a sociedade hoje, ela visa o que, como antes, ele precisa ser um espelho. E aí, quando esse líder cai, todas as acusações vão para cima dele. E muitos têm caído porque não têm usado ou não têm buscado a armadura de Deus. E nós precisamos estar sempre com a armadura de Deus. Nas nossas batalhas, nós só vencemos. Todas as áreas da nossa vida, onde você tiver uma batalha, só vence se você estiver revestido com a armadura de Deus. E que armadura é essa? Efésios 6... Efésios, capítulo 6,
Efésios 6, versículo 10 ao 19. Um soldado, ele não vai para a batalha de qualquer jeito. Um soldado não entra numa guerra de qualquer jeito. Ele precisa ter as ferramentas, o equipamento necessário, o treinamento necessário para estar dentro de uma guerra, para poder vencer as batalhas. Como servos do Senhor, nós também não podemos entrar numa batalha espiritual de qualquer jeito. Você não pode ir de qualquer jeito, você precisa estar armado. E essa armadura, ela é disponibilizada para todo aquele que busca. Que armadura é essa? Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O 19 ainda diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. Eu preciso orar no Espírito, e aqui no versículo 18 fala que é em todas as ocasiões. Muitas vezes, pelo tempo de igreja, pelo tempo que nós estamos, nós nos sentimos preparados demais. E aí não oramos, e aí não jejuamos, e aí não buscamos o Senhor, porque achamos que com aquela situação a gente consegue lidar. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Mas como é que eu vou fazer isso? Você está lá na fila de banco, o negócio está dando tudo errado para você. Interceda, com o olho aberto mesmo, ore ao Senhor. Senhor, mostra nessa situação aqui o que eu posso fazer, que glorifique o teu nome, porque eu não quero pecar. É dentro de casa, é no meio de uma discussão, ore no Espírito, Senhor. Olha o diabo semeando a discórdia aqui. Me dê uma palavra para acabar com isso. É no ambiente de trabalho, Senhor, me mostra aqui como eu vou sair dessa situação. Orar no Espírito, buscar o Senhor, ser revestido com a armadura de Deus, para poder resistir às ciladas do inimigo. Nós não estamos usando a armadura todos os dias. Falta. Muita coisa tem acontecido. Pergunte ao Senhor, você tem saído de casa vestindo essa armadura? Você tem buscado a oração? Você tem buscado a leitura da palavra? Não, quando chegar eu vou fazer. Devocional, não quando eu chegar. Não, essa semana não dá para ir para a célula, não. Eu vou na semana que vem, deixa. E aí vai deixando, né? A brasa, ela fora do fogo, ela faz o quê? Ela apaga. Aí eu não venho para o culto de quarta, aí domingo também dá um desânimo, né? Começa uma chuva dessa, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa, né? Eu vou dormir, vou sossegar. Vai que acontece alguma coisa se eu sair de casa. Aí nós vamos desanimando, e o desânimo vem. O desânimo, ele vira um monstro na sua vida, ele toma conta, ele te reveste, ao ponto de você não fazer mais nada, de você ficar inerte. Às vezes você sente aquela chama dentro do seu coração. Nossa, eu queria servir ao Senhor também. Eu queria buscar o Senhor, mas tem a minha família que não vai me apoiar.
mas eu vou precisar deixar isso. Mas eu vou ter que abandonar, não vou poder mais fazer isso. E aí você se acovarda. Nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual, porque o inimigo ele não brinca todos os dias. Ele tem ceifado muitas vidas. E aí quando o desânimo vem, ele não vem sozinho. Ele vem com a ansiedade, ele vem com a depressão junto. E ele se aposta da vida da pessoa. E nossa missão como servos do Senhor é amar, é resgatar e é cuidar. De quem? De todas as vidas possíveis. De todos aqueles que estão ao nosso redor. Não deixar nenhum fora. Entendendo que a oportunidade ela precisa ser dada a todos. Não podemos escolher. Aí eu não vou pregar para minha vizinha não, que ela é muito difícil. Vou lá do outro lado, que ele é mais fácil. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor para todas as vidas possíveis, pois a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, ela só vai acabar quando Deus nos chamar. Então, até o último fôlego de vida, Deus está nos usando, Ele quer nos usar para fazer a obra dessa. Eu preciso viver com propósito. As pessoas que não têm um propósito em sua vida, não sabem por que viver. Quando eu entendo que o meu propósito é agradar o Senhor, é viver segundo a vontade do Senhor, não é que as coisas ficam mais fáceis, né, que o caminho se abre, que o sol brilha todo dia, mas é que em meio à tempestade eu vou entender o que o Senhor quer de mim, eu vou entender a forma que o Senhor deseja me usar, eu vou estar disponível no leito de enfermidade, eu vou entender que o Senhor tem um propósito ali. Então, quando eu vivo com um propósito, eu também vivo mais feliz. Pergunte hoje para alguém, qual é o propósito da sua vida? Temos vivido numa sociedade onde os nossos jovens e os nossos adolescentes não conseguem definir um propósito. Para que estão aqui, o que querem fazer, tem sido muito difícil para eles. E como líderes, como pais, como professores, como parentes, nós precisamos ajudá-los nesse processo, a entender o propósito de vida, entendendo que é o Senhor que precisa estar à frente, Ele que precisa governar. Ter uma vida de intimidade constante com o Pai, através da oração. É um momento a sós, é um momento que eu converso, é uma conversa. Eu preciso entender que esse momento precisa ser íntimo, eu preciso ter vontade, essa vontade ela é desenvolvida com a prática. E eu oro ali 10 minutos, e eu oro 20, eu oro 30, daqui uns dias você está orando 1 hora, e nem percebeu. É desenvolver essa intimidade com Deus através da oração. Eu preciso, como um líder que quer ter propósito, buscar a sabedoria de Deus através da leitura da palavra. 2 Timóteo 3, o 16, 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É maravilhoso quando você está lendo a palavra, você está perguntando ao Senhor, tá, de alguma dificuldade, alguma coisa que você precisa resolver, e Deus te mostra. Ele mostra para você. Ele te repreende também através da palavra. Aí você olha, gente, eu estou fazendo errado, eita, deixa eu mudar aqui. Né? Através desse momento com o Senhor, que nós chamamos aqui de devocional, nós temos consciência da importância que é estar com Deus. Aí isso ninguém pode fazer por mim. Eu não posso fazer pelas minhas filhas. Eu não posso fazer pelo meu esposo. É o momento deles com o Senhor. Né? A Sara tem 2 anos, ela tem um momento dela. O momento dela é uma oração de 20 segundos. Pronto, é o momento dela. Ela está entendendo, ela está aprendendo. A Ana faz o devocional dela, é o momento dela. Não tem um manual prático. Nós entendemos que é um momento a sós com Deus. É lógico, nós oramos, nós lemos a palavra, nós paramos para ouvir Deus falar conosco, e isso é pessoal. O líder que quer ter uma vida com propósito, ele precisa ter isso como uma rotina que o agrada, uma rotina que dá prazer. Porque quando nós dedicamos nosso tempo ao trabalho,
Faz sol, faça chuva, você tem que ir para lá, você tem que trabalhar. Deixa você não ir trabalhar. Agora, parece que para o Senhor, eu deixo quando eu chegar, o último, a meia hora que falta, ou então o resto do sono. Eu preciso dedicar aquilo que eu tenho de melhor para Deus. Não por uma moeda de troca, mas é porque Ele é o meu Senhor, Ele me governa. E Ele merece o melhor. Você vem aqui, você vem cultuar o Senhor de qualquer jeito? Você sai, você vai num casamento de qualquer jeito? Não. Você procura a melhor roupa, você se veste bem, né, para estar com o Senhor, para estar em algum compromisso. Aí para o Senhor você faz da mesma forma? Porque quando a gente fala de devocional, de buscar o Senhor, às vezes a gente deixa para o último segundo do dia, né? Às 23h59, aí eu vou começar a fazer o meu devocional. Eu preciso entender que para buscar o Senhor, eu preciso estar, né, nessa busca diária, eu preciso me entregar através da oração. Eu entrego o meu dia ao Senhor. Eu busco através da palavra. Eu sacrifico a minha carne através do jejum. Esdras 8:23 fala assim: por isso jejuamos e não suplicamos essa bênção ao nosso Deus. Ele nos atendeu. O Senhor, Ele responde às nossas orações. Mas quando eu entro em jejum, eu estou dizendo, a minha carne precisa ser sacrificada porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Não é porque eu quero uma casa, não é porque eu quero um carro, não. Não faça jejum por isso, faça jejum por um propósito de ouvir o Senhor falar. Do Senhor falar com você. Todas as coisas, da resposta sexta-feira eu vou pagar meu cartão. Eu entendi assim. Não, estou precisando comprar um carro. Ah, já sei, vou começar um jejum essa semana. Que aí, sexta-feira, na minha mente, não sei por que funcionava assim. Eu acho que é porque os primeiros deram, né? A coincidência foi, eu falei, não, vou fazer assim que dá certo. E aí um dia eu entendi, não, eu preciso fazer um jejum, eu preciso sacrificar minha carne para ouvir o Senhor falar comigo. E o Senhor, Ele quer falar conosco. Mas sabe o que é interessante? O Senhor fala, Ele nos dá orientações. Faça assim, resolva essa situação, peça perdão. Através da oração e do jejum, quando eu comecei a tentar tirar a minha habilitação, eu ministrei algo sobre a minha vida. Eu falei, eu não vou conseguir. Irmãos, amigos que estão aqui essa noite, pense num trem difícil para mim, era dirigir. Nossa, nunca vi um trem mais difícil para eu aprender na minha vida do que dirigir um carro. Tiago tentou me ensinar, né, pacientemente, mas quantas vezes eu larguei esse carro na avenida aqui e saí, porque eu não sabia, não dava conta. Para mim, era a minha luta, foi a minha dificuldade. Aí, sabe o que o Senhor fez? Eu falei, vou fazer o quê? Vou fazer um jejum, né? Funcionou das outras vezes, vou fazer. Mas qual é o propósito, Senhor? Eu estou fazendo jejum aqui, mas é porque eu quero, né, que o Senhor me dê minha carteira de habilitação. Então, é uma troca. Eu jejuo para o Senhor e o Senhor me dá a minha carteira. Vamos fazer assim? Beleza. E o que aconteceu? Eu não tirei minha habilitação. Eu não consegui. Né? E aí, um dia, uma irmã falou assim, Simone, você já pediu perdão ao Senhor da forma que você fez e do tempo que você andou de forma ilegal? Eu falei, eu não. Ah, mas ninguém me pegou, por que eu ia pedir perdão? Pois é, você não entendeu, você não se arrependeu por aquilo que tem feito. E aí eu pedi perdão ao Senhor, Senhor, olha, eu fiz errado. O jejum não é feito para isso, não é moeda de troca. E eu pedi perdão ao Senhor, e aí eu comecei o processo de habilitação de novo. 2 longos anos da minha vida. E o Senhor, Ele me honrou, porque eu entendi. Eu não fiz com moeda de troca. Eu fiz para ouvir o Senhor falar. Ele me deu as orientações certinhas que eu deveria fazer. É sobrenatural aquilo que o Senhor faz. O Senhor preparou a pessoa que ia me ensinar, o Senhor preparou no dia da prova, o Senhor preparou tudo. No dia da minha avaliação prática, eu fui a única mulher que conseguiu passar lá, e eu não estava entendendo por quê. Eu estava tremendo, mais que vara verde, mas o Senhor me sustentou, e eu falei, não, é para que eu entendesse
que não era eu, mas era o Senhor que estava fazendo isso. Porque eu fiz uma oração, falei, Senhor, falei, Jesus, sobe aqui nessa moto, entra nesse carro, porque eu não consigo sozinha. Nesse dia, eu entreguei o governo das minhas emoções nas mãos do Senhor. Porque eu achava assim, não vou conseguir, eu não dou conta, eu não sou capaz. Essa era a ministração. E para você ser um líder com propósito, se as suas emoções não estiverem nas mãos do Senhor, não é Ele que estiver governando, você realmente não vai conseguir. Porque você já está ministrando fracasso na sua vida. A Nicole falou aqui na quarta-feira que eu preciso liderar sobre mim primeiro. Então, começa na minha casa. Eu preciso viver a comunhão do Senhor. Se eu não tivesse comentado isso com essa irmã, ela não tinha orado, ela não tinha intercedido por mim. Deus usou a vida dela. Deus, Ele quer usar as nossas vidas para abençoar outras. Às vezes não é o processo de habilitação, foi a sua luta que você venceu. Às vezes é outra área. E às vezes tem uma pessoa do seu lado que está passando por isso. E você vai ser usado. Independente de quem você vai ser usado para falar. E aí, como eu busco? Eu preciso ter autoridade. Eu busco comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos. Hebreus 10, 24 a 25, diz assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, o dia mais feliz para mim está sendo quinta-feira, mas pense num dia de prova, é quinta-feira. Eu tenho todas as aulas de manhã e eu tenho todas as aulas à tarde, mas à noite é a célula na minha casa. 6 horas eu chego arrumando e jogando brinquedo e embora que tem célula aqui, embora arrumar as cadeiras, e é poderoso o que Deus faz. Quando eu vejo a sala da minha casa cheia, eu entendo que o Senhor tem um propósito. Irmãos, a igreja, isso não é igreja, só são paredes, nós estamos reunidos aqui para adorar a Ele, mas nós podemos nos reunir durante a semana para adorar e cultuar o Senhor nas nossas células. Se tem algo que te prende ainda, que te impede de ir à célula, confesse isso ao Senhor. Sabe por quê? Porque lá é igreja. A igreja está se reunindo lá. A gente abre o coração, a gente intercede, a gente ora, a gente ouve, a gente é ouvido pelos outros e nós somos tratados. E a palavra é ela quem vem tratando. É o Espírito Santo que vem agindo e você pode ser um instrumento nas mãos dele. Que legado eu tenho deixado? Por que ainda não estou cumprindo o meu propósito aqui nessa terra? Quais são as barreiras que me impedem de ser um líder eficaz? Muitas coisas na nossa vida nos impedem de avançar. Talvez já passou pela sua cabeça de abrir as portas da sua casa e receber uma célula. Mas talvez você ache que não tem estrutura. Talvez você ache que não tem capacidade de ser um anfitrião, de ser um líder. Talvez você ache que não tem tempo para fazer isso. E isso podem ser setas do inimigo, sendo lançadas sobre a sua vida para lhe impedir de fazer a obra do Senhor. O que me impede de ser um líder eficaz? A murmuração. Eu reclamo de tudo eu vou reclamar, murmurar. Deus está te abençoando tanto, mas você só consegue ver aquilo que está dando errado. Né? Você só enxerga o erro. Você não enxerga aquilo que o Senhor está fazendo. O desânimo. Não, para quê? Já fui domingo, eu vou quarta, aí tem quinta, célula. Não, muita coisa. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida, das minhas coisas. E aí você vai desanimando. Medo. Ah, a irmã pediu para fazer uma dinâmica. Eu vou, não. Não sei falar. Nós temos, a palavra do Senhor, ela nos deixa vários exemplos de líderes, foram tremendamente usados pelo Senhor, que não sabiam falar, que tinham essa luta, tinham essa dificuldade. E hoje, como nós estamos com essa dificuldade, entre os nossos jovens e os nossos adolescentes, esse medo de se expressar. Eu consigo me expressar através de um vídeo no celular, mas eu não consigo me expressar com outra pessoa. Eu consigo me relacionar através das redes sociais, mas eu não consigo me relacionar com as pessoas à minha volta.
eu travo, dá medo. E esse medo impede, é uma barreira que nos impede de ser um líder eficaz, de ser um servo do Senhor. A má administração do tempo. Eu faço as coisas tudo atropelado, eu não administro bem o meu tempo, eu não me organizo. Às vezes a célula é na quinta e às 18h30 eu ainda estou preparando a dinâmica, eu ainda estou ouvindo a mensagem, e aí dá 19h30 o povo está chegando e eu não consegui preparar nada. Má administração do tempo. Aí eu vou ocupar, não. Aí sabe o que vem? A sementinha do inferno. Você tem coisa demais para fazer. Larga esse negócio de célula. Tem muita gente lá na igreja, elas podem fazer. É sementinha do inferno. Cuidado com essa daí. Porque se ela germinar, e pronto. Aí você não vai mais nem abrir a porta da sua casa, você vai largar a liderança e você não vai fazer mais nada, porque começa a vir. Se você foi chamado para fazer alguma coisa, entenda. É porque você tem capacidade para isso. Porque viram em você o potencial. Às vezes a gente não enxerga em nós o nosso potencial, mas o outro vê. Olha, fulano, a voz de fulano é tão bonita. Podia cantar, podia direcionar os hinos da célula. Aí a gente chama, não sei. Olha, ela podia fazer uma dinâmica, ela fala tão bem, ela é tão divertida. Não, mas eu não sei fazer. Quem está vendo você é o Senhor. E Ele usa os líderes, Ele usa as pessoas. Os pecados, eles podem ser barreiras que me impedem de ser um líder eficaz, que me impedem também de dizer sim ao chamado do Senhor. A falta de intimidade com Deus também é uma barreira que me impede de ser um líder eficaz, um líder que agrada o coração de Deus. Nós precisamos eliminar essas barreiras da nossa vida. E nós eliminamos através da oração, eu reconhecendo que estou nessa condição. Eu preciso reconhecer que eu murmuro, que eu olho o que é ruim, que eu enfatizo o que está dando errado, eu não dou crédito. Eu preciso reconhecer na minha vida o desânimo. Olha, eu estou assim, eu não quero estar nessa situação, Senhor. Eu preciso reconhecer que tenho medo de fazer as coisas, que eu não consigo administrar bem o meu tempo, que existem pecados em mim que precisam ser confessados, como esses aqui são, e preciso reconhecer que eu preciso buscar mais o Senhor. Você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar com um líder de célula, você pode contar com o nosso pastor, pode te auxiliar nessa oração, nessa busca, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas. E Ele não busca apenas Ele não busca grandes homens, Ele forma grandes homens, Ele forma grandes mulheres. E existem muitas histórias que trazem impacto à nossa vida. Não apenas dos servos, né, que estão registrados na palavra dele. Porque existiram muitos que não estão aqui, mas que fizeram uma grande obra. Não só esses. Mas hoje em dia, nós também temos líderes aprovados pelo Senhor, homens e mulheres que buscam na palavra do Senhor a direção de suas vidas, que entregam o governo da sua vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos olhar para esses exemplos também, lembrando que o nosso maior exemplo sempre será Jesus. Tem um pequeno vídeo, eu queria pedir ao pessoal da mídia, já para ir preparando, e o pessoal puder me dar um suporte aqui para desligar as luzes, gostaria de falar um pouquinho de um homem que tinha um propósito e que cumpriu o seu propósito aqui nessa terra. Ele tinha uma missão, e no dia que ele entendeu essa missão, ele foi em busca. Ele passou por todos os obstáculos, por todas as barreiras, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Vejam, soldado Doss, é um objetor de consciência. Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha, porque ele, com toda certeza, vai estar ocupado com a própria consciência para poder ajudar. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Vamos subir! Aonde pensa que vai, Doss? Ainda tem feridos por aí, sargento.
O que você quer de mim? Eu não entendo. Eu não consigo ouvir. Tudo bem. A gente tá na beirada, Eric. Aguenta firme, tá bem? Filho da mãe, vai funcionar. Por favor, Senhor. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Sargento, aguenta aqui um tempo? Aguento. Saiam daqui. Capitão, tem uma coisa que precisa ver. Mas o que é isso? Como conseguiu descer de lá? O Doss. O Raul ainda tá lá em cima. Só o Doss? É só o Doss. Doss, o covarde. Você tá ferido? Não. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Desmond Doss levou 75 homens feridos para a segurança no cume da serra. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber uma medalha de honra. Sobre seu heroísmo, ele manteve a modéstia e deu todo o crédito a Deus. Eu ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Desmond Doss faleceu aos 87 anos, em março de 2006. Senhor, me ajude a salvar mais um. Essa foi a frase desse soldado, que na Segunda Guerra Mundial salvou 75 homens. E ele orava, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Essa é a oração que a gente precisa fazer. Senhor, me ajude a falar para mais um. Enquanto eu tiver fôlego, Senhor, me ensina, me dê a instrução necessária, a metodologia, me mostra. Mas eu quero ganhar mais um e mais um. Ele, não sei se você deu para ouvir, mas ele era chamado de Doss, o covarde, porque ele disse que não ia matar ninguém, que a única coisa que ele não ia fazer era segurar uma arma e não ia tirar a vida de ninguém, porque ele não estava ali para tirar vidas, mas para matar, para tirar vidas, mas sim para salvá-las. E ele fez isso, ele honrou, ele tinha um propósito. Deus falou com ele. E assim como Deus falou com ele, de forma específica, naquele tempo, Deus fala conosco. E a frase que o Senhor, Ele precisa colocar em seu coração hoje é, Senhor, me ensina a ganhar mais um, a salvar mais um. É esse mais um. Às vezes esse mais um está dentro da sua casa, está preso no vício. Às vezes esse mais um hoje está tentando tirar a própria vida. E aí eu olho para mim, para as minhas dificuldades, as minhas limitações, e não quero ir. Senhor, nos ensina a falar do Teu amor para mais um. Nós precisamos entender a importância de pregar a palavra, de anunciar a palavra do Senhor. Nós estamos no campo de batalha, nós não podemos parar, nós não podemos retroceder. O soldado, quando ele é convocado, ele não é convocado para ficar parado. Ele é convocado para agir. E a nossa luta, ela é espiritual.
A nossa luta precisa ser através de armas espirituais. Eu preciso tomar posse dessas armas e lutar e vencer e ganhar mais um para o Senhor. O líder com propósito, ele deixa legado. O líder com propósito, ele resgata almas para Deus. Quantas pessoas você tem impactado através da sua vida? Você já entendeu o seu propósito aqui nessa terra? Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos estar sempre atentos, porque Deus, Ele sempre coloca mais um, e mais um, e mais um, perto da gente. E essa precisa ser a nossa oração. Assim como nesse filme, no filme Quarto de Guerra, aquela senhorinha que faz oração, se você não assistiu, assista, é muito bom. Ela fala assim: Senhor, manda mais uma. Ela ensina, ela ajuda uma mulher a salvar o seu casamento e ela ora: Senhor, ela não ora assim: Senhor, cansei, me deu muito trabalho essa daqui, agora o Senhor me dá umas férias. Ela não ora assim, ela ora: Senhor, manda mais uma. Essa é a nossa oração. Senhor, mais um e mais um, até o dia que o Senhor nos chamar. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, essa é a nossa identidade. O nosso propósito é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou mais uma que fui resgatada. Você talvez está aqui, você é mais um que o Senhor trouxe através da vida de outro. Precisamos ser esses agentes multiplicadores da palavra do Senhor. Queira mais um e ganhar mais um. Seja quem for, entenda que o Senhor, Ele vai trazer a capacidade, Ele vai te instruir, Ele vai te encher. Mas aí nós precisamos buscar. Então não desanime, você que está nessa caminhada, você que está liderando, você que está cuidando de vidas, não desanime, não desanime. Porque o dono do exército, aquele que vai à frente, o Senhor dos senhores, é que está lutando as batalhas. E Ele não foge, e Ele não vai embora, porque Ele quer que você ganhe mais um, e mais um, e mais um. Gostaria de pedir para os líderes de célula que se colocassem em pé, e nós vamos orar. Eu queria que vocês conhecessem alguns dos nossos líderes. Esses são mais um, que foram chamados, que o Senhor chamou, que o Senhor comissionou para uma obra. E você também pode ser mais um. Queira ser esse mais um que foi chamado para liderar uma célula, para estar cuidando de vidas. É um prazer, é um prazer. Porque quando o Senhor nos chamar, nós vamos mostrar os nossos frutos. Quando o Senhor nos chamar, Ele vai dizer: servo bom e fiel. Olha o prazer. Então é privilégio servir. Não queira continuar na situação que você está. Existe um propósito para a sua vida. Não queira. Deus te deu dons e deu talentos. Não fique onde você está. Queira ser usado pelo Senhor, porque é privilégio ganhar almas para Jesus. É privilégio grande servir ao nosso Deus. Então, é difícil, a caminhada é fácil, não é não, mas é privilégio. O dinheiro não compra, a fama não traz. A satisfação que nós temos quando vemos as pessoas libertas do pecado. Queira ser você também um líder de célula. Queira ser você também uma pessoa que abençoa a vida dos outros. Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, paz ao coração dos Teus filhos, porque o Senhor conhece, ó Deus, a luta de cada um que se colocou de pé. O Senhor sabe, Deus, as barreiras.
pelas quais, ó Deus, eles têm, Senhor, enfrentado aquilo, Deus, que eles têm passado. Mas a tua palavra, ela nos garante, ó Deus, que não estaremos só, ó Deus, porque o Senhor nos garantiu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E nós, ó Deus, entendemos isso. Nós, Senhor, acreditamos nisso e estamos vivendo, Deus. E pedimos a Ti que perdoe, Senhor, as nossas falhas. Mostra, Deus, se não temos amado da forma que deveríamos amar, que se não estamos cuidando, ó Deus, da forma que deveríamos cuidar. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que venha, Senhor, usando grandemente as nossas vidas, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada líder, Deus, que está aqui essa noite. Abençoa também, Pai, aqueles que estão, ó Deus, sentados, mas que sentem um chamado do Senhor para liderar uma célula. O chamado do Senhor para estar, ó Deus, na escola de líderes. Pai, em nome de Jesus, abençoa este, Senhor. Enche, ó Deus, da força, assim como o Senhor disse para Jeremias, que desde o ventre o Senhor o conhecia, o Senhor chamou, o Senhor o formou. Pai, grande Deus, grande Senhor. Deus, grande é a obra que o Senhor tem e nós queremos participar dessa obra. Em nome de Jesus, nós não queremos ficar fora, Pai. Não queremos ficar à margem, Deus. Nós queremos ser usados por Ti. Levanta, Deus, aquele que está com medo, Pai, aquele que tem as suas limitações, dificuldades. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a vencer essas barreiras. E mostra, Pai, aquilo que há em nós, que não glorifica o Teu nome. Nós clamamos a Ti, Deus, e nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.